Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos perceber que muitas vezes os limites que nós colocamos para a nossa vida estão somente aqui. Josué capítulo 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu a herança no meio dos parentes do seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam a herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção sul até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dó e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem nessa planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas uma região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Olha, que lição a filha de Zelofeade, as filhas, nos dão. Naquele tempo onde as mulheres, elas não assumiam esse papel de ter terras e de dominar provisão, bens, mas esse limite foi estabelecido pelos homens. Elas se apegaram à promessa, não aos limites. Diante da promessa que Deus tinha feito de entregar a terra a cada filho das 12 tribos, elas foram lá reivindicar a sua parte e adivinha? Conseguiram.
receberam a terra. Quantas vezes nós colocamos limites na nossa caminhada, na nossa trajetória, nos capacitamos, investimos, mas colocamos limites naquilo que realmente pode ser conquistado. Mas Deus está dizendo que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará em seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido sua herança do outro lado do Jordão, na direção leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia para a região montanhosa, para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Avém. E dali o limite passava ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Tarote-Adá, ao pé do monte, que está do lado sul de Bet-Oron de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte, que está diante de Bet-Oron, para o sul, que terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte, que está diante do vale de Ben-Inom, ao norte dos vales dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, ao lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava-se a Ensemes, de onde passava para Geliote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites e ao redor, segundo as suas famílias. As cidades dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Você ouviu no verso 2
Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse na terra que o Senhor já deu? A gente precisa entender que tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Que conquistar aquilo que Deus já prometeu exige esforço. E que a preguiça ou a negligência vai nos afastar daquilo que a gente tanto quer. Deus nos faz um convite para sair do sonho, para sair do lugar onde ficamos ali sentados, imaginando aquilo que Deus tem, que Ele quer, para ação, para colocar a mão na massa. E quantas vezes Ele mesmo nos pergunta, até quando vocês terão preguiça de começar a agir para conquistar aquilo que eu já prometi, já plantei no seu coração. Levanta daí. Capítulo 19. Saiu a segunda sorte de Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Etloade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Balaat-Ber, que é Ramá do Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, Amarala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Jocneão. De Saride, voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gade-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar. Aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, o seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Adá e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Aser saiu a quinta sorte para eles. O seu território incluía Elcate, Ali, Betem, Axaf, Alamaleque, Amade e Mizal. E tocava o Carmelo para o oeste, e Sinor Libinate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza, para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também o mar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali.
segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zaananim, a Adame, Nequebe, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo leste a Asnote-Tabor, de onde passava a Ocoque. Tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Amate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zoá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles, pois os filhos de Dan foram e atacaram Lezem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Essas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio, em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Essa porção bíblica me lembra aquela parábola que Jesus conta sobre os talentos, que a um ele deu 1, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 5, segundo a sua capacidade. Não é exatamente isso que encontramos aqui? A terra sendo repartida na medida certa, na medida necessária, de acordo com o tamanho de cada tribo. Não é incrível isso? Como Deus é justo e bom, como Ele cuida de nós e entende os nossos limites e capacidades. Ele sim conhece os nossos limites, nós não. Porque o que Ele tem para nós é sempre maior do que nós podemos imaginar. Amém?